Pessoal, meu nome é Ronaldo Campos Cavalieri e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou de Campo Mourão, interior do Paraná, e eu sempre fui uma criança bastante tímida, né? As pessoas sempre falavam, nossa, como o Ronaldo é quietinho. Mas ao mesmo tempo, eu era muito observador e bastante criativo. Adorava muito trabalhar com artesanato, os professores sempre me chamavam para fazer os murais das salas, para desenhar nos quadros, e era sempre lembrado por isso, né? Por ser uma pessoa, né? uma criança ativa nas atividades, mas ao mesmo tempo introspectiva. E isso não me impedia de avançar. Eu posso considerar que sempre fui um bom aluno, né? Mas não precisava me esforçar para isso. Eu era 10 em matemática e era 10 em educação artística, então eram as matérias que eu mais gostava. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu queria mais. E com o tempo eu digo com 10 anos. Foi quando eu cheguei para os meus pais, que tinham uma escola de educação infantil, lá em Campo Mourão mesmo, e falei, eu quero trabalhar. Eu lembro que na época minha mãe não me levou muito a sério, né? Mas eu insisti, eu falei, não, né? Aquilo que eu vejo as pessoas fazendo aqui, eu também posso fazer. Ela falou, tá, mas então você vai trabalhar de verdade. Mas mesmo assim, com aquela desconfiança, né? Até onde que vai essa brincadeira? Bem, então eu comecei a trabalhar de fato. E com o tempo, cada vez mais eu fui absorvendo, né, algumas funções. Tanto que o meu apelido dentro da escolinha era Pronto Socorro Ambulante. Por quê? Porque todas as pessoas me procuravam para ajudar a resolver problemas mais diversos, né? E aí, aproveitando aquele talento artístico que eu tinha, eu adorava participar na decoração das salas, onde tinha que reproduzir desenhos, nas festas comemorativas, onde tinha que criar lembrancinhas diferentes, eu ajudava os professores. E uma coisa que eu conto para vocês é o seguinte, eu adorava quando acabava a minha aula na escola para poder ir para outra escola para poder trabalhar. Eu adorava final de semana ir arrumar a biblioteca ou inventar coisas diferentes. Bem, e essa relação com o trabalho começou bem cedo, ainda quando eu era criança, né? E isso praticamente teve ali essa minha primeira jornada profissional em torno de 8 anos. Claro que chega a hora de fazer vestibular. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Inicialmente, a minha ideia era fazer arquitetura. E chega uma hora que daí nós temos que pensar no vestibular. A minha primeira opção era fazer arquitetura. Tanto que eu prestei vestibular na UEL, lá em Londrina, e na época tinha uma prévia, primeiro para verificar se você tinha as habilidades de desenho. Eu passei nessa prévia, mas não passei no vestibular. E o pior de tudo, por 3 vagas. E lá é uma universidade que dificilmente as pessoas desistem, né? E não teve segunda chamada. E eu não podia ficar parado, não tinha muita opção, né? A minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular. E eu optei por ficar em Campo Mourão mesmo e fazer o curso de matemática, né? Até mesmo porque poderia ser uma possibilidade para dar sequência na escola. E eu, durante 2 anos, fiz o curso de matemática, mas não me identifiquei, né? Na hora que pega aquela coisa de sala de aula, eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Mas aí eu falei, qual caminho que eu posso seguir? E eu prestei vestibular para Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná. E não é que eu passei? Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque por mais que hoje eu não exerça a profissão de engenheiro, essa formação me ajudou muito e me ajuda muito em tudo que eu faço hoje em dia. E aí tem aquele dilema, vou para Curitiba e como que eu vou sobreviver lá? Mas aí eu retomo um pouquinho a minha história, porque lá quando eu fiz um acordo com a minha mãe que eu ia trabalhar e trabalhar de verdade, eu recebia um salário. E ela falou, não, você não precisa gastar isso, porque da mesma forma que os seus irmãos, né, são mantidos aqui por nós, eu tenho um irmão e uma irmã, você não precisa gastar e esse dinheiro é seu. Você guarda, você faz o que bem lhe entender. E na época eu ganhava meio salário mínimo. Então vocês imaginem, tudo isso eu guardei dos 10 anos aos 18 anos. Então foi uma poupança que me ajudou para quando eu vim para Curitiba, eu conseguir inicialmente manter os meus custos aqui na cidade. Mas o dinheiro acaba, né? E eu já tinha esse pensamento, até quando que isso vai ser suficiente? E logo no primeiro ano de faculdade de engenharia, eu falei, não, eu preciso arrumar um trabalho. Mas tinha acabado de chegar, né, do interior, cidade grande, muita novidade, e eu não sabia por onde ir. Foi onde eu pensei, deixa eu entender como que as coisas funcionam dentro da universidade. E foi onde eu fui atrás de um programa de bolsa e logo no primeiro ano eu consegui uma vaga no Departamento de Construção Civil. Então lá eu dava suporte, né, para toda a coordenação
e ganhava o meu salarinho por mês. Então, praticamente um ano, primeiro ano da faculdade, além daquele dinheiro que eu já tinha na poupança, né, eu tinha mais essa ajuda de custo da bolsa de estudos, né? Só que daí é o seguinte, passou o outro ano e eu já estava bastante entrosado ali com a coordenação, e eu vi uma outra oportunidade de continuar dentro da universidade. Até mesmo porque eu acabava tendo um contato bastante privilegiado com os professores, e isso para o meu crescimento, né? E pensando no futuro do meu curso, era bastante rico. Era uma experiência que me agregava bastante. E foi quando abriu uma vaga para ser monitor da disciplina de desenho de construção. E eu acabei sendo aprovado. Então, quer dizer, eu continuei tendo uma bolsa, uma ajuda de custo para me manter. Só que daí vocês vejam que loucura, né? Era um curso integral e eu tinha um terceiro turno para ajudar dentro dessa monitoria dentro da universidade. Passou mais um ano, concluí o meu tempo de bolsa, e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu consegui renovar a bolsa e eu tive que fazer uma mágica. Por quê? Porque surgiu uma oportunidade de um estágio em uma grande construtora de Curitiba. Então vocês vejam, eu fazendo o curso integral, eu com uma bolsa de monitoria e ainda um estágio na área de engenharia, que é o que eu queria na época, né? Estudava de manhã, estudava à noite, estudava final de semana, tinha os horários de monitoria intermediários, tinha o estágio na parte da tarde, enfim, tinha que me virar em 30 para dar conta de tudo. Foi aí que eu comecei a ter que organizar a minha agenda e ser o dono do meu tempo. Ok. Acabei a faculdade e, como eu tinha proximidade bastante com os professores, eles já conheciam o meu perfil, sabiam da minha responsabilidade. O professor pegou e chegou para mim e falou: Ronaldo, e agora? Né? Você está se formando, o que você vai fazer da sua vida? E ele me deu 3 opções. Falou: eu posso te ajudar. Primeiro, você pode ir para a Alemanha para fazer um projeto de extensão na área de tecnologia da informação. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não entendo nada de tecnologia. Outra coisa, né, muito menos de alemão. Então era uma coisa que me assustava muito, até porque tinha o investimento da passagem e eu não tinha condições financeiras de bancar isso. Então, quer dizer, esse projeto foi totalmente descartado. A outra opção que ele me deu é: Ronaldo, você pode fazer um mestrado para dar continuidade nos seus estudos, né? Mas eu falei, ok. Mestrado, isso pode ser importante para a minha carreira, mas eu não quero estudar mais, eu quero trabalhar. E daí que veio a terceira opção. Ele falou, e aí, você quer ganhar dinheiro? Então eu consigo para você uma entrevista em uma construtora. E foi por essa opção que eu segui, né? Por quê? Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que me manter, só que daí tinha um detalhe. Toda a minha experiência que eu tive anterior, né, durante o meu estágio na engenharia, não tinha ligação nenhuma com obra. Né? Ou seja, eu não tinha contato com aquele canteiro, com os operários do dia a dia da construção civil, né? Porque eu trabalhava com manutenção predial e entrega de novos apartamentos. Era uma etapa da obra já limpa. Mas eu estava começando a minha vida profissional como engenheiro e a gente tem que se jogar de cabeça. E, detalhe, a primeira obra que eu peguei eram de 300 apartamentos, onde eu tinha que fazer desde a terraplanagem até a entrega das chaves. E ali foi o maior aprendizado da minha vida. Por quê? Porque envolvia uma gestão de pessoas muito grande. Tinha praticamente umas 350 pessoas na obra. Imagina eu naquela época, eu tinha 23 anos com cara de 16. Como que eu ia mostrar autoridade, né, sobre toda aquela equipe? E vocês sabem que na construção civil a gente às vezes tem uma dificuldade bastante grande em relação ao perfil de mão de obra, né? Mas foi um aprendizado, ali eu tive bons mentores que me ajudaram a conduzir, né, todo esse trabalho ao longo praticamente de 2 anos e meio. Foi quando eu fiz a minha pós-graduação em desenvolvimento gerencial e gestão de negócios. Por quê? Porque eu vi a necessidade de eu entender mais de pessoas. Até então, eu tinha aquela formação em exatas, da matemática, da engenharia, mas eu aprendi que onde o bicho pega é quando a gente fala das pessoas, né? E daí eu fui para essa área, para essa pós-graduação, que me abriu bastante os horizontes. E daí eu fiz um questionamento, o que eu quero para a minha vida? E eu cheguei à conclusão que eu não queria mais trabalhar com engenharia, eu não queria mais trabalhar com construção civil. E surgiu uma oportunidade bem interessante numa empresa de educação. Então vocês imaginam, nasci praticamente dentro de uma escola, trabalhei, né, em toda a minha adolescência dentro de uma escola, fiz matemática, achei que aquilo não seria mais para mim e depois surge uma oportunidade. Só que daí não era para dar aula.
Na verdade era para ser gestor, porque se tratava de uma empresa de educação à distância, na época uma das maiores do Brasil, com mais de 300 mil alunos, e eu fui aprovado em um programa de trainee. E diferente daquele rodízio, onde você passa por diferentes áreas para conhecer toda a empresa e depois definirem, né, qual departamento você vai trabalhar, os gestores chegaram à conclusão, né, de que tinha uma área que tinha um desafio muito grande. Eles falaram: Ronaldo, você vai direto para essa área porque você precisa analisar e nos ajudar a resolver ali o funcionamento daquele departamento. E detalhe, era uma editora. Ronaldo, engenheiro, né? Ronaldo de exatas. Acabei entrando num departamento onde eu trabalhava com designers, onde eu trabalhava com revisores, pessoas da área de línguas, pessoas, né, das áreas sociais. Eu falei: mas espera lá, né? Eu não tenho contato nenhum com isso, não tenho nenhuma experiência, como que eu vou fazer? E quando você não sabe, você precisa aprender. Foi bastante interessante também, e eu acho que assim, todas as experiências que eu tive na minha vida, elas foram de projetos novos, projetos desafiadores, onde eu não tinha necessariamente o conhecimento técnico, mas eu tinha a vontade de fazer acontecer. E ali na editora não foi diferente. Eu sentei do lado de cada uma das pessoas que trabalhavam lá, de todos os setores, de todos os departamentos, e aprendi a fazer, né, o trabalho de cada um. Por quê? Porque eu precisava organizar os processos, eu precisava otimizar os resultados. E dentro de um mês eu apresentei um projeto no qual todos os processos estavam organizados e aquilo foi implantado e aquilo deu muito certo, deu resultado, e depois eu pude multiplicar esse pensamento também para outras áreas dentro da empresa, onde de 4 em 4 meses praticamente eu tinha uma promoção e um desafio novo. Mas eu não mudava de área, eu simplesmente ia acumulando outras áreas. E da mesma forma que acumulava áreas, acumulava trabalho e também acumulava estresse. Tanto que chegou no ponto que eu vi que aquilo lá não fazia mais sentido. E daí vocês já ouviram falar no tal do ano sabático. Foi quando eu fui para o Canadá e fiquei um ano lá estudando, né, conhecendo o país, enfim, sem uma preocupação muito grande em relação à vida profissional. Foi um ano também de bastante aprendizado, foi um ano de grandes experiências, né, onde eu pude abrir os meus horizontes e também repensar o que eu queria para a minha vida. E depois eu voltei para o Brasil com um pensamento: agora, ao invés de uma empresa me contratar, eu quero contratar a empresa na qual eu quero trabalhar. Mas a vida não é assim tão fácil, né? Não dá para viver desse ideal tão romântico, né? Mas o pensamento estava lá. Eu cheguei aqui no Brasil, conversei com várias pessoas, conheci várias empresas, e não é que eu consegui identificar uma empresa na qual eu falei: aqui que eu quero trabalhar, né? Na qual eu olhei e falei: poxa, eu me identifico com os valores, eu me identifico com o que essa empresa faz, a forma como ela faz. E eu não preciso dizer para vocês que, mais uma vez, era uma empresa voltada para a área de educação. Então, daí a minha história, lá Ronaldo do interior do Paraná, que nasceu numa escola, trabalhou toda a adolescência na escola, né? Depois fugiu para a engenharia, voltou para uma empresa na área de educação. Então, quer dizer, hoje eu entendo que é praticamente uma missão, né? Então, eu trabalho na área de educação e eu sempre vou trabalhar na área de educação, né? Mas quem que eu conheci? Eu conheci o Centro Europeu. E aí já são mais de 10 anos. Eu entrei no Centro Europeu, eu não tinha exatamente uma função, porque a ideia é que eu conhecesse a empresa e a empresa também conhecesse, né, um pouquinho do meu perfil, um pouquinho das minhas habilidades, para que a gente pudesse desenhar, né, um plano de trabalho. Logo eu virei diretor, né, e há praticamente aí 4 anos eu assumi, né, como CEO do Centro Europeu, e eu sou o executivo responsável, né, por toda essa rede. E por que essa identificação com o Centro Europeu? Bem, o Centro Europeu é uma instituição de cursos livres, né? E aí eu acredito que é o primeiro ponto, né? Porque, infelizmente, quando a gente fala de Brasil, nós temos um modelo de ensino defasado. E o Centro Europeu, ele trabalha olhando o mercado. Ou seja, nós aplicamos no nosso dia a dia aquilo que nós acreditamos, aquilo que dá certo, né, nas profissões. Então, como uma escola de profissões, no qual nós temos mais de 40
formações diferentes, que vai desde chefe de cozinha, passa por design de moda, cinema, até piloto de drones. Porque no Centro Europeu nós olhamos mercado. Os nossos professores são atuantes na área, ou seja, eles são atuantes no mercado. Eles trazem para a sala de aula a realidade deles no dia a dia, os seus desafios, os seus erros, os seus acertos, e mais do que isso, os alunos aprendem fazendo. Então a nossa metodologia ela é muito mão na massa, e é o que eu acredito, né? Hoje não tem mais espaço para teoria, para conteúdo, né? Hoje nós precisamos desenvolver um novo conhecimento aplicando, né, através de projetos reais. Um outro ponto que me chamou bastante atenção no Centro Europeu é que o Centro Europeu é a primeira escola de economia criativa do Brasil, né? Então são várias áreas que eu pessoalmente acabo me identificando, né? Então seja na fotografia, seja no design de interiores, são áreas que envolvem profissionais criativos, né? Então eu tenho muita afinidade com esses temas e o meu dia a dia ele é muito dinâmico, ele é muito variado, então eu rodo por diferentes áreas e isso me estimula cada vez mais a trabalhar em novos projetos junto com toda a equipe e sempre buscando novos parceiros. Além de ser uma escola de economia criativa, nós somos também uma escola de empreendedores. Eu acredito muito, né, como um modelo para o futuro do mercado de trabalho. Cada vez menos nós teremos, né, aquele padrão, né, de funcionário contratado e cada vez mais as empresas vão passar a buscar essa mão de obra que soluciona problemas, esse empreendedor que vai lá e trabalha por projetos. Então nós formamos o nosso aluno não só para o mercado, mas também olhando o mercado do futuro, né? Então é isso que me faz cada dia ser mais apaixonado pelo Centro Europeu, né? E estar à frente dessa instituição que eu admiro e tenho muito orgulho de trabalhar. E como uma pessoa inquieta, eu não consigo ficar parado ou eu não consigo focar apenas em um projeto, né? E isso me acompanhou, esse perfil, ao longo de toda a minha vida. Então, além do Centro Europeu, também eu trabalho em outras iniciativas, eu sempre estou envolvido em programas de inovação, de empreendedorismo, participando de hackathons, ajudando, né, empreendedores e startups com mentorias. E um projeto, né, do qual eu faço parte é o Lab, que é o Laboratório de Inovação em Inteligência Empreendedora, no qual ele tem o objetivo de conectar empresas tradicionais com startups. Então nós levamos a inovação para dentro dessas empresas. Um outro projeto que eu também faço parte é no Google Educators Group. E o que é o Google Educators? É um projeto de educadores, não só professores, mas pessoas que trabalham com educação como um todo, né? No qual nós olhamos, né, o ambiente de sala de aula e nós trazemos a tecnologia para otimizar essa experiência. E hoje eu sou líder do Google Educators Group aqui em Curitiba, né, no qual eu participo com essa comunidade de professores, sempre trocando conhecimentos, sempre levando novas soluções para estimular o desenvolvimento da nossa educação, que tem muito ainda para ser desenvolvida. Além de todos esses projetos, agora eu chego, né, com uma nova proposta, que é o Desrobotize, né? O que é o Desrobotize? É uma preocupação muito grande que eu tenho com o futuro das pessoas. A tecnologia, ela acabou acelerando muito essas mudanças e as pessoas, elas precisam se preparar, porque o mercado de trabalho mudou e vai mudar muito mais numa velocidade muito maior. E o Desrobotize vem justamente para provocar para que as pessoas saiam do piloto automático e elas sejam as verdadeiras responsáveis pela sua carreira. E nisso nós trazemos uma proposta, né, de desenvolvimento de carreira, de gestão de carreira, onde as pessoas podem aplicar ferramentas objetivas, ferramentas práticas, para que elas tenham de fato controle, né, sobre o seu futuro. Então vocês vejam que em todos os projetos que eu participo, a minha preocupação é ajudar as pessoas e ajudar as empresas para que elas garantam um melhor futuro.